História e Filosofia em Podcast. Ideias que atravessam o tempo. Olá, hoje a gente vai fazer algo um pouquinho diferente. Em vez de olhar, notícias ou um livro específico, vamos investigar como a própria história, sabe, com H maiúsculo, é escrita. Como é que os historiadores decidem o que contar? Será que dá para conhecer mesmo o passado? A nossa base aqui são fontes acadêmicas, tá? Que mergulham em como a história é pensada, como ela é praticada. A missão é entender esse processo todo, os debates sobre objetividade e por que isso importa para como a gente lê o mundo hoje. Ok? Vamos desempacotar isso. Opa, ótima ideia! É verdade, muita gente ainda pensa na história como uma lista de fatos, datas para decorar, né? Exato. Mas é muito mais uma investigação, sabe? Contínua, cheia de debates, métodos que vão evoluindo com o tempo. As fontes que a gente está olhando mostram bem essa complexidade. São diferentes visões sobre o que é história, como ela é feita a partir das pistas do passado e como a memória, as estruturas sociais, tudo isso entra nessa equação. Não é só decorar, não. É entender como se constrói esse saber sobre o passado. E essa construção, ela começa por onde exatamente? Pelo que eu entendi das fontes, o ponto de partida são os vestígios, né? As marcas que o tempo deixa para trás. Isso. Mas a gente não está falando só de, documento antigo empoeirado, certo? Ah, de jeito nenhum. Essa ideia de vestígio, como um historiador tipo Jacques Le Goff explora, é bem mais ampla. Pensa em tudo assim. Um objeto que alguém usou, as ruínas de uma cidade, uma canção antiga que atravessou gerações. Uma receita de família, talvez? Perfeito. Uma receita, uma tradição oral, uma ferramenta que um arqueólogo achou. Sabe, até gestos ou palavras que a gente usa hoje podem ser ecos do passado. Tudo isso são pistas, potenciais fragmentos, né? Que podem nos dizer alguma coisa. Fragmentos. Isso me leva a um ponto que parece bem central nessas fontes. A ideia de que a história não é simplesmente descobrir o que realmente aconteceu. Parece que essa visão mais antiga, sabe? Como se o historiador pudesse ser uma máquina do tempo totalmente neutra, isso já foi superado, né? Exatamente. O Le Goff, e ele cita outro pensador importante, o Paul Veyne, critica muito essa ilusão positivista. A história que a gente lê não é o passado em si, já era, né? Se foi para sempre. O que a gente tem é uma construção. Ela é feita no presente pelo historiador a partir desses vestígios que sobraram. É um trabalho ativo, sabe? De interpretação, de narrativa. O Le Goff até diferencia bem. Tem a história vivida, que foram os eventos que aconteceram mesmo, e tem a ciência histórica, que é o estudo, a escrita sobre esses eventos. Entendi. Então o historiador seria tipo um detetive montando um quebra-cabeça gigante, só que com um monte de peça faltando, outras meio estragadas e, pior, sem a foto da caixa para conferir como deveria ficar. É uma boa analogia, sim. E tem mais. As próprias peças, as fontes, elas não são tão simples assim. O que é fascinante aqui, e o Le Goff trabalha isso a partir do Foucault, é a ideia de que um documento histórico não é tipo uma janela transparente para o passado. Ele é mais como um monumento. Monumento? Como assim? Não um prédio ou uma estátua, imagino eu. Não necessariamente físico, não. Pensa no sentido de que ele foi construído com uma intenção, mesmo que talvez inconsciente. Quem decidiu guardar aquele papel específico e não outro? Que histórias foram registradas ali e quais foram, silenciadas? O que sobrevive para a gente como documento já é resultado de escolhas, de relações de poder da época que o produziu, entende? Uhum. Queriam preservar sobre si mesmos, o que queriam deixar para o futuro. Nenhum documento é totalmente neutro, né? Ele sempre carrega as marcas de quem o criou e por quê. Uau, ok. Se até as fontes primárias são esses monumentos construídos pelo poder, isso joga a gente direto na fogueira da objetividade, né? Se tudo é construção, como é que fica a busca pela verdade histórica? Dá para ser objetivo? Olha, essa é talvez a pergunta que mais gera debate na área. As fontes, especialmente o Le Goff, ajudam a gente a pensar nisso fazendo uma distinção importante entre duas coisas.
imparcialidade e objetividade. A imparcialidade seria, assim, a honestidade do historiador, né? Não distorcer as provas de propósito, considerar vários ângulos, ser transparente sobre as fontes, os métodos que usou. É um compromisso ético fundamental. Ok, isso parece factível. Uma questão de integridade profissional, digamos assim. Sim, exato. Agora, a objetividade no sentido de alcançar uma verdade absoluta, final, como talvez role nas ciências exatas, aí a coisa complica. Ela é vista mais como um ideal, sabe? Muito difícil, talvez até inatingível na história. Por quê? Porque o historiador, como o Legoff mesmo aponta, é uma pessoa do seu tempo. As perguntas que a gente faz para o passado nascem das nossas preocupações aqui, no presente. Aquela ideia mais antiga do Michelet de ressuscitar integralmente o passado, ou a do Ranke de mostrar exatamente como aconteceu, hoje parece um pouco ingênua. E outros pensadores que as fontes mencionam, tipo o Weber, também reforçam isso, não é? A ideia de que a realidade é tão vasta, tão complexa, que o historiador precisa fazer escolhas sobre o que focar. Que a realidade histórica é, infinita. Não dá para dar conta de tudo. O historiador seleciona um fragmento, um aspecto, e ele é guiado nisso pelos seus interesses, seus valores, que, claro, são influenciados pela cultura dele, pela época dele. Essa seleção é inevitável, não tem jeito. E é isso que torna a história parcial nesse sentido. Mas, veja bem, isso não quer dizer que seja pura invenção ou que não deva se basear rigorosamente em evidências, tá? Não, claro. Significa reconhecer que existe uma perspectiva. Aqui é onde fica realmente interessante. E talvez um pouco perigoso, né? Se a história é sempre feita a partir de uma perspectiva, e as fontes já são esses monumentos, isso abre uma avenida enorme para ela ser usada para justificar agendas políticas, ideologias, nacionalismos. Tanto Legoff quanto Hobsbawm alertam muito sobre isso. Sem dúvida nenhuma. A história é um campo de batalha simbólico muito poderoso. Perspectivas de classe, como Lukács analisou, e o Rudiger menciona, perspectivas de gênero, de nação. Tudo isso influencia como o passado é interpretado e, mais ainda, como ele é mobilizado no presente. Reconhecer essa dimensão política é crucial. Mas e aí volta a ética que a gente falou, o compromisso do historiador sério, como Legoff insiste, citando George Dubé. É com a busca da verdade possível dentro dessas limitações. Com métodos rigorosos, com uma deontologia, que é tipo um código de conduta profissional, é quase um juramento de Hipócrates para historiadores. Primeiro, não distorcer. Falando em métodos e como o historiador trabalha, outro ponto-chave que aparece nas fontes é a questão do tempo. O Legoff faz uma diferença entre o tempo do relógio e o tempo histórico. Como é que funciona isso? Essa é uma distinção bem útil mesmo. O tempo cronológico é esse que a gente mede. Segundos, dias, anos. Ele é linear, constante, né? O tempo histórico, por outro lado, ele tem mais a ver com a intensidade e a qualidade das mudanças. 10 anos de paz podem significar pouca alteração estrutural numa sociedade, certo? Certo. Agora, 10 anos de guerra ou de uma revolução podem transformar tudo radicalmente. O tempo histórico, ele acelera, ele desacelera, tem ritmos diferentes. Pensa na sua própria vida. Alguns anos passam voando, outros parecem durar uma eternidade por causa do que aconteceu neles. Faz todo sentido. E as visões sobre a direção desse tempo histórico também mudam. As fontes falam de ideias de progresso, mas também de ciclos. Sim, sim. Ao longo da história do pensamento, surgiram modelos diferentes para entender o tempo. A ideia de um progresso linear, sabe? Aquela de que a humanidade caminha sempre para melhor, foi muito forte, especialmente a partir do Iluminismo. Mas outras visões, como o Legoff lembra, viam a história em ciclos, ascensão, queda, decadência. Pensadores como o Vico lá na Itália, o Spengler na Alemanha, ou até o Ibn Khaldun no mundo islâmico medieval, eles já pensavam um pouco assim. E essas ideias cíclicas, elas meio que ressurgem em momentos de crise, ou quando se questiona muito essa ideia de progresso. E também tem gente que tenta achar leis na história, padrões que se repetem. Sim, houve essa busca por regularidades. O Xenopol, que o Rudiger cita, tentou isso.
Ou a ideia de grandes ciclos econômicos de longo prazo, como os ciclos de Kondratiev, que o Hobsbawm analisa. São tentativas de dar um sentido mais amplo, talvez até de prever algumas tendências. Por outro lado, tem quem rejeite completamente essas grandes leis, como Paul Veyne, que o Legoff menciona. Ele enfatiza que cada evento histórico é único, é singular. É uma tensão que existe sempre na disciplina. Buscar padrões ou focar na particularidade. Entendi. E até a forma como a gente divide o tempo para a história, Idade Média, moderna, contemporânea, isso também é uma construção, né? Com certeza absoluta. Hugo Legoff deixa bem claro que essas divisões são ferramentas, são úteis para ensinar, para estudar, mas são convenções. E vamos combinar, bem eurocêntricas na origem, né? O fim da Idade Média Europeia, ou sei lá, a queda de Constantinopla em 1453, ou a chegada do Colombo na América em 1492, são marcos importantes para a Europa. Mas não significam a mesma coisa nem aconteceram ao mesmo tempo para os povos da Ásia, da África ou das Américas antes de Colombo. É como organizar fotos em pastas no computador. Ajuda a achar, mas você poderia organizar de outro jeito. E como essa história construída se relaciona com o nosso presente e com o futuro? O passado fica lá atrás, isolado numa caixa? De jeito nenhum. É uma via de mão dupla, o tempo todo. Como Mark Bloch já argumentava, e o Legoff retoma isso, o nosso interesse pelo passado nasce das perguntas que a gente tem no presente. A gente investiga o passado para entender como chegamos até aqui. E o passado não está morto nem fixo. Ele é constantemente reinterpretado. A gente olha para ele com novas perguntas, encontra novas fontes, usa novos métodos. Ah, interessante. O Legoff tem uma frase ótima sobre isso. Ele diz que o passado tem um futuro, porque a gente sempre pode olhar para ele de maneiras novas. Saber o que aconteceu depois de um evento, por exemplo, é uma vantagem que o historiador tem sobre as pessoas da época. E isso muda a interpretação, né? Nossa, isso é fascinante mesmo. E a própria maneira de fazer história, os métodos, isso também evoluiu muito ao longo do tempo, né? Como é que as fontes descrevem essa jornada? É uma longa evolução. O Legoff traça um percurso bem legal. Começa lá atrás com o Heródoto, o pai da história grego, que valorizava muito o testemunho direto. Eu vi, eu ouvi. Depois tem um salto importante lá no Renascimento, com o desenvolvimento da crítica filológica, que é a análise rigorosa dos textos, da linguagem. O exemplo clássico é o Lourenço Valla, que provou que a tal doação de Constantino, um documento que a igreja usava para justificar seu poder temporal, era uma farsa da Idade Média. Como? Analisando a linguagem do texto que não batia com a época. O historiador como o detetive de textos. Exatamente. E isso levou ali nos séculos XVII, XVIII, XIX a um trabalho super minucioso de coletar, organizar, criticar documentos. Figuras como Mabillon, na França, a criação de escolas especializadas como École des Chartes. Foi a época da fundação dos grandes arquivos nacionais que tanto Hobsbawm quanto Legoff mencionam. Isso tudo estabeleceu as bases do método histórico que passou a ser considerado científico. Mas aí veio o século XX e parece que teve uma grande virada, principalmente com a tal Escola dos Análises na França, que aparece bastante nas fontes, né? Sim, essa foi uma verdadeira revolução, como Legoff e o Hobsbawm destacam bem. Historiadores como Mark Bloch, Lucien Febvre e depois o Fernando Braudel, eles basicamente disseram: olha, chega de história focada só em reis, batalhas e tratados políticos. Eles queriam entender as estruturas mais profundas da sociedade. Tipo o quê, por exemplo? A economia de longa duração, as mentalidades coletivas, como as pessoas pensavam, sentiam, viam o mundo, a vida cotidiana, a cultura material. Foi como se abrissem muitas janelas novas para olhar o passado. Antes, talvez a gente só olhasse para as ondas na superfície, sabe? Os eventos. Eles quiseram entender as marés, as correntes profundas, o fundo do mar, as estruturas. E essa abertura de janelas, ela levou a um diálogo maior com outras áreas do conhecimento, imagino. Muito maior. O Legoff, o Hobsbawm, o Rugerider, todos mostram como a história foi ficando cada vez mais interdisciplinar. Começou a conversar muito, muito mesmo com a sociologia, o Max Weber é uma figura central nisso,
com a antropologia, que inspirou a chamada antropologia histórica, Ah, legal. com a economia, com a demografia, o que deu origem à história quantitativa, aquela que usa estatísticas para analisar populações, preços, comércio. Essa troca de ferramentas e de perguntas enriqueceu demais o campo da história. E o marxismo? As fontes também indicam um impacto bem grande. Como é que ele entrou nessa história toda? O impacto foi enorme e muito duradouro. Isso todos reconhecem. A ideia central do materialismo histórico, né, que a base da sociedade é como ela organiza a sua produção, a economia, a tecnologia e as relações sociais que surgem daí, como as classes sociais, e que o conflito entre essas classes é um motor importante da mudança histórica, isso ofereceu uma lente de análise muito poderosa. Mesmo historiadores que não eram marxistas acabaram sendo influenciados a prestar mais atenção nas estruturas econômicas, sociais, na relação entre a base econômica e a superestrutura política-cultural. Claro que teve muito debate, simplificações às vezes, mas a provocação que o marxismo trouxe foi fundamental. E o que as fontes dizem sobre as tendências mais recentes? O Hobsbawm, por exemplo, fala numa certa crise ou fragmentação. Percebeu ali no final do século XX uma especialização crescente. Começaram a surgir muitas subhistórias. Nova história econômica, história das mulheres, história ambiental, microhistória, aquela focada em eventos ou pessoas bem específicas, história cultural. Por um lado, isso aprofunda muito o conhecimento em cada um desses nichos, né? Sim, claro. Por outro lado, o Hobsbawm tinha um receio de se perder a visão de conjunto, sabe? Uma fragmentação talvez excessiva da disciplina. Curiosamente, ele também notou, e aí ele cita o Lawrence Stone, um certo retorno da narrativa, um interesse renovado em contar histórias bem amarradas, talvez até como uma reação a abordagens que eram muito focadas só em estruturas ou em números. Isso levanta uma questão importante. Com tanta diversidade de temas, de métodos, ainda dá para falar em história como uma disciplina única, coesa? É um debate que continua em aberto, na verdade. A diversidade hoje é imensa. Talvez a unidade não esteja mais num único método ou num único objeto de estudo. Mas, quem sabe como as fontes sugerem, num compromisso que é compartilhado. A análise crítica das fontes, sejam elas quais forem, a consciência de que tudo tem um contexto histórico e essa busca ética por compreender as sociedades humanas no tempo, mesmo reconhecendo as próprias limitações, as próprias perspectivas. Então, tentando amarrar tudo isso que a gente conversou, a história que a gente lê não é um retrato fiel do passado, mas sim uma construção feita a partir de pistas fragmentadas, os vestígios. A objetividade total é um ideal, assim. Complicado, porque tanto o historiador quanto as fontes são marcadas pelo seu tempo por relações de poder. Entender como o tempo histórico funciona, como as perspectivas mudam, é crucial. E a própria forma de fazer história evoluiu demais, se tornou mais ampla, dialoga com outras áreas. Seria isso. Exatamente. E por que isso importa para quem está nos ouvindo? Acho que porque nos ajuda a ler qualquer narrativa sobre o passado, seja num livro, num museu, num discurso político, numa notícia na internet, com um olhar mais crítico, né? Desconfiar daquelas versões únicas, muito simplistas, que se apresentam como a verdade definitiva. Reconhecer que toda história que é contada tem por trás uma seleção, uma perspectiva, muitas vezes interesses. Entender como a história é feita nos arma contra manipulações, eu diria. É quase como aquela frase forte do Paul Valéry que o Legoff cita, né? A história é o produto mais perigoso que a química do intelecto elaborou, porque justificaria qualquer coisa. O Valério era bem cético mesmo quanto ao uso da história. Mas o Legoff, mesmo reconhecendo esses perigos todos, ele contrapõe com a importância da busca pela verdade, com a ética do historiador. Talvez a reflexão final que essas fontes todas nos deixam seja essa. Diante dessa complexidade toda, sabendo que a história pode ser usada e abusada de tantas formas, qual é a nossa responsabilidade de cada um em desenvolver uma consciência histórica que seja crítica? Não só saber fatos, datas, mas entender como as narrativas sobre o passado são criadas,
por quem, por quê, e como a gente pode usar esse entendimento para navegar melhor o nosso próprio tempo, um presente que é tão cheio de passados em disputa. Uma pergunta fundamental para a gente ficar pensando. No fundo, compreender como a história é construída é uma ferramenta poderosa para a gente ser cidadãos mais atentos, mais críticos hoje. História e filosofia em podcast. Ideias que atravessam o tempo.